Boa noite! Chegamos aqui, estamos exatamente às 18 horas, estou olhando aqui no meu relógio para começar a nossa primeira live. Eu vou esperar um minutinho, porque eu sei que apareceu para mim agora que tem vários seguidores que estão online, então eu estou esperando a turma entrar. A Beatriz já chegou aqui. Oi, Aline também já chegou aqui e eu vou ficando muito feliz com a chegada de vocês nessa estreia. Boa noite, Aline. Que bom que você está aqui comigo. Beatriz, obrigada por você estar aqui também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui conversando com vocês duas e vou observando aqui quem vai chegando para a gente poder começar. Vou dar uns minutinhos aqui para a gente não ficar falando só nós três aqui. Beleza? Obrigado, Tis. Tô super nervosa, como não poderia deixar de ser. Mas uma parte de mim tá na tranquilidade também, assim, de que tá tudo certo. Vai mandando aviãozinho aí pras conhecidas, que eu vou mandar aviãozinho aqui também. Eu vou mandar aviãozinho pras pessoas conhecidas. Para quem ver quem vai poder chegar aqui. Vamos vendo aí quem vai chegando. Vou arrasar, obrigada. Eu espero. Tô mandando os aviãozinhos aqui. Tá escutando o cachorro latir? Bora guardar a ansiedade. Espera mais um pouquinho, tá bom? Escutou o cachorro latir? É? Vou fechar a porta aqui, peraí. Shazam, exatamente. Não atrapalha não, Aline? Beleza? Perfeito. Oi, Kátia, seja bem-vinda aqui. Vou dar mais uns 2 minutinhos só e a gente começa. Quem for chegando, vai chegando. Quem não conseguir ver agora, vai ver depois, porque vai ficar gravado. A gente vai deixar gravado aqui. Então, eu vou dar mais 2 minutinhos só, pra gente não se estender muito. Oi, Bianca! Seja bem-vinda! Que bom que vocês estão aqui. Nessa inauguração, nesse debut. Mas é um debut, né? Eu estou debutando. E foi muito interessante o processo de construção dessa live. E, na verdade, não só dessa, né? Da construção das 4 lives, né, essas rodas de conversa, que eu prefiro chamar de roda de conversa porque tem esse ar mais íntimo, mais chegado, mais corriqueiro para nós mulheres, né? E como é uma roda de mulheres, voltada para mulheres, para tratar de assuntos com as mulheres, pensar que é uma roda é mais tranquilo, né? Traz essa proximidade, porque a gente faz roda de conversa em vários momentos. A gente faz roda de conversa quando tá na cozinha lavando louça, a gente faz roda de conversa quando tá na pia fazendo comida, quando tá no fogão, enfim. Roda de conversa traz um pouco dessa ideia da proximidade, da intimidade, de um lugar mais perto, né? De um lugar mais próximo, de um lugar mais íntimo e de um lugar seguro também, que nós mulheres precisamos de segurança e estar uma com a outra nos traz essa ideia de segurança. Então a construção das lives passou por todas essas ideias
E o que foi muito interessante que eu comecei a falar para dizer do quanto foi interessante a construção, né? O que eu descobri no final? Primeiro que a ideia surgiu de uma demanda minha, né, de me colocar no mundo, de me colocar, né, a serviço de outras mulheres, que é o que eu já venho fazendo há algum tempo. E a ideia de me colocar a serviço, de me colocar junto com outras mulheres, era uma demanda e eu comecei a pensar assim, mas que tipo de mulher eu quero trazer? Como que eu quero trazer as mulheres aqui? Porque as redes sociais, elas têm um lugar de palco, né? Um lugar de uma imagem que não é necessariamente a nossa imagem verdadeira, não é necessariamente quem nós somos, porque quando a gente vai para a internet tem sempre esse lugar de uma certa persona, né? Como se fosse um personagem que a gente está ali representando. E eu fico o tempo todo, né, na busca de ser quem eu sou, de ser original, de ser verdadeira, de ser a minha realidade, né? E às vezes eu até apareço aqui de roupão. Outro dia eu fiz um vídeo de roupão no domingo de manhã. E tá tudo bem pra mim. Mas ao mesmo tempo tem um lugar de preocupação com o julgamento, né? Então esse lugar de preocupação com o julgamento, ele tá sempre presente para todas as mulheres. Na rede social isso tem ficado cada vez mais evidente, mais forte. Porém, no dia a dia a gente se preocupa, né? Tem sempre essa ideia de que a gente se veste não só pra gente, mas às vezes veste pra estar bem, para que ninguém fale, ninguém faça nenhum comentário a respeito da nossa beleza, da nossa roupa, da nossa aparência, enfim. E aí, na construção desse conjunto de 4 rodas de conversa, eu fiquei pensando que eu queria trazer mulheres comuns como eu, para falar com mulheres comuns, como somos todas nós, né, a partir do cotidiano, né, a partir de quem nós somos, a partir daquilo que nós fazemos e como é que a gente interage com as outras mulheres. Então, a ideia é pensar assim: como que é a Silvana no cotidiano, no dia a dia e na interação com as outras mulheres, nesse processo de que somos uma rede que se acolhe, somos uma rede que se apoia, somos uma rede que várias coisas acontecem na nossa vida, mas as amigas estão sempre lá. E às vezes eu digo isso, né? Eu me casei, me separei e as amigas continuaram lá. Então esse lugar da segurança, né, que outras mulheres trazem pra gente, da presença delas, né, do quanto elas nos fortalecem, é o lugar que eu queria trazer aqui, nesse conjunto de rodas. E aí, convidei a Michele, que vai ser a próxima, ela é proprietária de um salão de beleza, né, então nós vamos falar a partir deste lugar. Depois vem a Kátia, que é uma mulher com uma história, todas nós com nossas histórias, evidentemente, mas uma mulher com uma história e que hoje é uma consteladora familiar. E a última pessoa, né, desse conjunto vai ser uma fisioterapeuta, que é a Flávia Monterrubio. E esse conjunto de mulheres vai se trazer a partir da realidade de quem são, na realidade de quem estão, do que estão vivendo e como é esse lugar de, ao mesmo tempo, ser uma mulher com demandas, também ser aquela mulher que acolhe outras mulheres. Então é a partir deste lugar que essas rodas foram organizadas, foram pensadas para que a gente possa fortalecer, eu digo fortalecer essa rede de apoio mútuo, né, que muitas vezes vai se perdendo. E hoje a gente tá muito aqui nesse lugar, que por acaso hoje é o lugar onde a gente tá, que é uma rede social, que nos aproxima, né, e que nos mantém de certa forma distantes também. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas aqui de vários lugares, eu acabei de ver aqui que a minha sobrinha que mora na Alemanha pode estar aqui junto comigo. Eu fico muito feliz, obrigado, Lari. Eu sei que na Alemanha é muito mais tarde, né? Eu posso ter outras pessoas que estão mais perto, né? Que estão aqui no estado de São Paulo. Eu vi que tem uma pessoa aqui, uma prima minha que é de Mauá, enfim. Então a gente tem gente de todos os lugares e a rede possibilita isso, esse contato, de ter uma certa proximidade, apesar da distância geográfica. Então ela cumpre um papel de nos aproximar, mas ao mesmo tempo a gente precisa cuidar muito desse lugar para que a gente não fique tão distante de quem está na esquina, né? E a gente se perca nesse lugar fictício, nesse lugar que é na nuvem, né?
estamos hoje num momento de nuvem, que a gente se perca nesse lugar e rompa com esse vínculo da proximidade, né? Então eu quero trabalhar essa ideia de que a gente pode ser próxima hoje, nessa oportunidade online, porque vai aproximar pessoas que estão muito distantes geograficamente, mas que a gente não se perca de nós, primeiramente de quem nós somos, para depois a gente também poder estar com o outro. Então eu vou falar desse lugar, tá bom? E elas vão falar também desse lugar. Michele na semana que vem, Kátia no outro domingo e no último domingo dessa série de 4, que já ganhou adeptas. Eu já tenho outras pessoas interessadas em que a gente faça outras lives com outros temas. E assim, a cabeça está funcionando para que a gente realmente fortaleça essa rede. Então eu vou deixar já, eu vou pedir para a Aline, minha querida Aline, que está aqui me apoiando. Obrigada, Aline. A Aline é minha social media e ela tá aqui me apoiando e ela vai deixar aqui fixado o link para entrar na comunidade Mulheres de Corpo e Alma, que é uma comunidade em que a gente vai ter várias coisas e a ideia é que a gente possa lá se comunicar, falar da gente em um ambiente mais fechado, né? Não aqui na rede. Muitas pessoas não têm liberdade e segurança de se apresentar nas redes sociais. Então, um grupo fechado no WhatsApp só tá na comunidade mulheres que se conhecem ou que vão se conhecer e que vão poder trocar e se apoiar. Então, a Aline vai deixar aqui o link para quem quiser participar da comunidade. É um espaço seguro, um espaço de troca, de compartilhamento. Tudo bem até aqui? Vamos seguindo, porque eu vou ter aqui mais ou menos uma horinha com vocês e vou seguir falando com o tema de hoje, né? Eu já apresentei o tema de todas as rodas, mas o nosso tema de hoje é: será que dá para ser inteira e integrada num mundo que é todo fragmentado, que nos convida à fragmentação? Né? E aí eu vou falar um pouco a partir de mim, vou me apresentar aqui, né? Fiz toda essa falação aqui inicial, mas eu quero falar a partir de mim, né? Como é que eu chego aqui? Eu fiz uma cola, né, para não me perder e não extrapolar o nosso tempo, mas eu quero falar a partir de mim, né? Como é que eu chego aqui? Eu chego aqui como uma mulher comum, com uma história de vida, né, de 33 anos no trabalho na área da educação, mas com um desejo muito grande de estar num outro lugar. Quando eu iniciei na área da educação, eu queria ter ido para a área da psicologia, mas a vida me levou para a educação e eu fui muito feliz lá durante 33 anos. Não me arrependo, acho que construí muitas coisas lá que me puderam me trazer até aqui. Inclusive essa oportunidade que eu tive de trabalhar 33 anos em grupos majoritariamente de mulheres. Então, trabalhar com grupos de mulheres foi a minha realidade durante 33 anos, né? E ao final da minha carreira eu pude fazer o processo, né, de me formar, de fazer cursos, de me especializar, para transitar para a área que eu estou hoje, né? Eu sou uma terapeuta hoje. Então, que eu pudesse chegar aqui, né, com toda a experiência que eu vivi nesse tempo foi absolutamente incrível. Mas me constituir como uma mulher inteira, integrada aqui, não é um caminho simples, né? A gente faz assim, às vezes a gente fala, parece que tem uma coisa super simples, tranquila. Não, não é tranquilo, né? Eu precisei passar por muitos processos difíceis na minha vida pessoal, enquanto mulher, enquanto uma mulher casada, depois como uma mulher separada, como mãe, como profissional, né? Viver as minhas dores para que eu pudesse ter mais consciência hoje, né, do quanto eu fui essa mulher tão fragmentada, né, tão separada de mim. E ao final, né, de toda essa jornada, essa parte inicial dessa jornada, eu me percebi absolutamente perdida de mim. Fiz um vídeo esses dias, depois se alguém quiser ver, tá no feed, o quanto eu me perdi de mim, assim, absolutamente, corpo e alma, né? Eu já não sabia mais quem eu era. Eu já tinha um corpo no qual eu não me reconhecia, né? E eu me sentia absolutamente perdida. Então, poder me reencontrar, né, me fez ir chegando mais próximo desse lugar hoje, que, assim, é mais inteira, porém exige de mim atenção permanente, para não me perder de mim, para não me perder de quem eu sou. Porque é muito fácil a gente se perder de quem a gente é, especialmente nesses momentos em que a gente tem aqui tantas redes,
tantos estímulos, tantos contatos, né? Um mundo virtual que a gente atravessou com a pandemia, que foi super importante ter esse mundo virtual para que a gente sobrevivesse na pandemia, mas que trouxe a gente até aqui, pós-pandemia, né? E que algumas pessoas ficaram muito mais nessa rede, nesse mundo que não existe de verdade, do que nos contatos, né? Então, poder se retomar em todos os ambientes, né? E sabendo que quando eu tô na rede e aqui é um espaço, mas quando eu tô no contato real, eu tô no contato real. Então, me reconstruir foi um processo que aconteceu fora da rede, né? Quando eu percebi que eu me perdi de mim e eu pude começar a me retomar passinho por passinho, né? Me dando conta do quanto eu havia me perdido, né? Foi me construindo, né? Fui me aproximando mais de mim, retomando quem era eu, né? Para poder ir sendo de novo a Silvana que eu era. Obviamente, mais madura, obviamente, com muitas aprendizagens a partir daquilo que eu passei, mas buscando esse lugar de não me perder mais de mim e de ser inteira, né? Então, essa é uma parte desse processo, né? E eu fiz, obviamente, que para isso eu participei de grupo terapêutico de mulheres, né? Eu fui fazer vivências, eu fui buscar espaços que me convidavam para o lugar que eu queria ir. Então, acho que o mais importante que eu teria aqui para falar hoje para vocês é que ser quem a gente quer ser, exige uma decisão, né? E essa decisão não é fácil, não é fácil tomar essa decisão. Eu procrastinei para tomar a decisão, né? Mas eu consegui tomar a decisão. E a partir do momento que eu tomei a decisão, não significa que eu tomei a decisão, eu estou decidida e vai tudo acontecer. Porque a gente vive no mundo real. O mundo não para porque a gente tomou uma decisão. O mundo não para porque eu resolvi que eu quero fazer diferente. Os meus padrões de comportamento não desaparecem porque eu simplesmente decidi que eu quero ser uma mulher diferente. Eu preciso me constituir, me construir como essa mulher que eu quero ser. E isso exige essa decisão, que eu acho que é o primeiro passo. Eu percebo muito claramente na minha vida que algumas decisões que eu tomei no início do ano passado fizeram muita diferença para o meu ano, o final do meu ano passado, para quem eu sou hoje, para os caminhos que eu estou trilhando. Mas eu acho que o primeiro lugar para a gente ser inteira num mundo que nos convida o tempo todo para fragmentação é a gente tomar a decisão de querer ser uma mulher inteira de corpo e alma. E aí, o que é? O que é ser uma mulher de corpo e alma? Para cada um pode ser uma coisa. E foi muito interessante que eu pedi para várias pessoas me dizerem, né? Eu mandei mensagem para várias pessoas, falei assim, você pode me dizer o que é para você ser uma mulher de corpo e alma? E me conta se você se sente essa mulher de corpo e alma. E absolutamente assim, não teve nenhuma resposta igual. E eu acredito que é isso mesmo, né? Porque a minha resposta também é muito particular, né? E assim como eu acredito que qualquer coisa que eu diga aqui hoje não serve de receita para ninguém, porque eu não acredito que alguém do lado de fora vai me dizer alguma coisa que vai absolutamente transformar a minha vida. Porque eu acredito que eu vou poder ser inteira a partir do momento que eu decidi e a partir do meu próprio processo, do meu próprio caminho e da minha própria trajetória. É óbvio que eu faço terapia há muitos anos. E é óbvio que o fato de ter uma terapeuta interfere positivamente muito, porque ela me ajuda a ter clareza das coisas que eu não tenho sozinha. Então eu preciso desse apoio externo e acho muito saudável, né? Quem decide fazer terapia, acho muito saudável porque é um caminho de poder ficar com você, mais atenta a você e ter um apoio externo para isso. Então o meu processo passou por isso também. Então, mas sem decisão não tem nada feito. Por isso eu digo que assim, o primeiro passo para mim é a tomada de decisão. Então, tomar a decisão de que eu quero fazer diferente, que eu quero ter uma vida diferente, que eu não quero mais, é um início do caminho, é o início de uma jornada que não vai se encerrar ali, né? Ela é só o primeiro passo de um caminho que a gente não sabe que tamanho vai ter, porque a vida está em processo, eu estou em processo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas essa decisão para mim é o primeiro passo. E estar atenta a mim nesse caminho é o outro passo. Porque eu falo assim, no começo eu nem sabia que tinha uma casca de banana no caminho. Aí conforme as coisas foram caminhando, eu fui tomando mais pé de mim,
fui tomando mais consciência do quanto eu estava perdida nesse caminho, e eu pude começar a juntar meus pedacinhos para ser inteira de novo, e ao mesmo tempo eu pude começar a ver que tinha uma casca de banana no caminho. O fato de saber que tinha casca de banana no caminho também não significou que eu não ia escorregar nela. Significou assim, puxa vida, eu estou vendo que tem uma casca de banana logo ali no caminho. Mas diversas vezes eu escorreguei nela de novo. Né? Diversas vezes eu caí e eu tenho certeza que eu ainda vou cair também. Por quê? Porque eu estou no processo de me integrar, de ser inteira, de reconhecer que aquele corpo que eu tinha não era o meu original, que eu gostava e que eu queria ter, que a minha alma estava perdida em algum canto, menos colada no meu corpo. Então, para mim, ser uma mulher de corpo e alma é ser uma mulher que vai encontrar o seu jeito de ficar inteira. Não importa o caminho que faça, né? Porque acho que vários caminhos são possíveis. A minha jornada me levou para um caminho tal, e a jornada da outra pessoa vai levar ela para outro caminho. E eu entendo que é isso. Cada um vai fazer, cada uma de nós vai seguir trilhar um caminho de acordo com a história anterior, né? E acredito piamente que ter outras mulheres que estão no meu lado, que podem estar comigo, me dar a mão, me apoiar, não precisa falar o que eu vou fazer, porque eu não acredito que alguém de fora vai me dizer o que eu vou fazer e esse vai ser a coisa certa. Sabe aquela frase que assim, se eu tivesse no seu lugar, se você tivesse no meu lugar, você seria eu, portanto faria exatamente o que eu tô fazendo. Não tem essa história de, se eu fosse você, eu fazia isso. Se você fosse eu, você ia fazer o que eu tô fazendo. Porque é o que você ia poder no momento. Então, aonde a gente tá, do jeito que a gente tá, a gente vai fazer o que a gente pode. E se o outro fosse a gente, ia fazer a mesma coisa. Porque é o que a gente pode. Então, acredito no caminho construído por nós, por cada uma de nós, tendo o apoio da outra. O apoio da outra, o que que é? Preciso desabafar. Me escuta. É só escutar. Não precisa necessariamente dar conselho, né, dar um caminho. Não, é só escutar. Às vezes a gente só precisa de alguém que escute ou que dê o ombro para chorar. Preciso chorar. Então vai, deita aqui e chora aqui. Às vezes é só isso. Não precisa mais do que isso. Eu tô vendo que tá entrando gente aqui, ó. Sejam bem-vindas. Quem for chegando aí, sejam bem-vindas. Vem entrar para essa conversa aqui, que é uma conversa de mulheres, né? Uma conversa onde tem mulheres. Hoje a gente fez uma postagem, né? Onde tem mulheres tem coisa boa, tem partilha, tem acolhimento e tem conexão. Então eu espero que nessa conversa aqui vocês vão se conectando comigo, com as outras que estão aí. Eu tô vendo que tem gente que se encontrou aqui e tá conversando. Sejam todas bem-vindas, sejam todas muito acolhidas, sintam-se acolhidas por mim, porque esse é um espaço pra gente se pensar, né? Essa é só a primeira das rodas de conversa, mas é um lugar pra gente se pensar, pra gente trocar. E eu quero que vocês vão colocando, quem quiser perguntar alguma coisa, quiser falar, fazer algum comentário, vai colocando aí, que eu tô de óculos, porque eu não enxergo de perto, então eu tô conseguindo ver, vou manter o óculos para eu conseguir ver, né, o que vocês estão falando aqui e poder eventualmente fazer algum comentário a respeito do que vocês dizem. Eu acho que tem um comentário muito interessante aqui, de que eu sou uma mulher guerreira, né? E eu acho que esse é um lugar para todas nós olharmos, né? O quanto que a gente aprendeu desde pequena a ser quem a gente foi se tornando, né? Então assim, eu sou quem eu sou porque eu vim de onde eu vim, eu tenho a história, né, de família, eu tenho referências de bisavó, de avó, de mãe e de irmãs que são guerreiras. Agora, esse lugar é cansativo, gente. Esse lugar é muito cansativo. Eu tô no firme propósito de deixar de ser essa guerreira. Estou me exercitando para ser inteira, para poder ser quem eu sou, sem precisar ficar carregando pedra nas costas. Obrigado, Aline, guerreira em recuperação. Sim, sou uma guerreira em recuperação. Mas é isso, eu sou uma guerreira em recuperação, porque assim é muito pesado pra gente. E não é à toa que na minha história foi se consolidando problemas de coluna e de joelhos.
Por quê? Porque é muito pesado carregar o fardo de ser uma mulher guerreira, que resolve, que vai, se faz. Ah, tem um homem que não dá conta perto de mim? Ah, não, deixa que eu vou lá e faço. Né? Fui casada com um marido que não dava conta de uma porção de coisa. Não, deixa que eu vou lá e resolvo. Não, resolvo, né? De tudo. Só que isso é muito pesado, né? Então, não é à toa que a coluna da gente não aguenta, o joelho não aguenta, o ombro não aguenta, porque a gente está carregando fardos que não nos pertencem e que a gente não precisa carregar. A gente ter um companheiro, né? Ter um marido, ter alguém do nosso lado que divida a vida com a gente e que carregue os pesos que correspondem a ele é o saudável. Porém, a gente aprendeu, na minha linhagem de mulheres é assim, são mulheres que deram conta de muitas coisas. Então, se eu olho para a história, né, desde o meu bisavô, das minhas avós e da minha mãe, foram mulheres muito fortes. Não, vamos. E eu aprendi a ser assim. Hoje eu sei que eu não preciso ser assim e vou dizer para vocês, é difícil deixar de ser assim. Difícil, é mais fácil, né, fazer aquilo que eu tô acostumada, eu aprendi e por hábito eu repito. Então, deixar o hábito de ser essa mulher resolvedora, fazedora de coisas, que carrega, não é simples. Exige o que eu estou chamando de estar atenta. É a história da casca de banana que eu estava falando agora há pouco. Eu vejo a casca de banana, mas nem sempre eu consigo não escorregar nela. Às vezes eu até dou uma puladinha nessa casca de banana, mas tem outra na frente. E às vezes eu escorrego em uma, caio na outra. Mas estar atenta me faz ver que tem ali um caminho que pode ser diferente. Eu gostei dessa aqui da vista guerreira em recuperação, orar e vigiar. Exatamente isso. Eu acho que essa é uma expressão mais verdadeira, né? Porque é orar e vigiar, é como se todos os dias eu tenho que estar atenta ao que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo, e se sou eu mesmo que tenho que fazer aquilo, né? Se não tem uma outra pessoa que possa fazer aquilo, que possa dar conta daquilo e que aquilo não é um fardo que eu preciso carregar. Então, essa é uma das coisas que, para mim, para ser mulher de corpo e alma, é não me perder desse meu lugar feminino, né? De poder não carregar pesos que não são meus, de deixar que o homem seja homem. E isso me faz lembrar... Em 2003, 2004, a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu ainda era casada. E era muito interessante que era algo que naquela época eu não tinha total compreensão. E que hoje faz muito sentido, porque hoje eu tô nesse processo de guerreira em recuperação, né? Fazendo orar e vigiar diário, atenta a todos os meus movimentos. Mas naquela época, a minha primeira terapeuta dizia assim: Silvana, imagina que a sua casa é um galinheiro. Tem o galo e tem a galinha. Você é a galinha. Cante como galinha. Cante como galinha e deixe que esse homem cante como galo. Bom, resumo da ópera, né? Eu não consegui. Eu continuei cantando de galo porque naquele momento, a circunstância que eu vivia dentro do meu casamento não funcionava mais. Já não funcionava mais eu tentar ser a galinha. Mas eu não acho que isso é um processo irrecuperável para algumas pessoas, algumas relações. Eu acho que é possível sim. Acho que é possível sim que a mulher fique e tenha o lugar dela de poder ser a galinha e cantar o cocôzinho dela lá mais baixinho e deixar que o homem levante a crista e seja o homem da casa. Porém, exige de mim, exige de muitas de nós mulheres, uma certa humildade, né? Porque tem uma parte nossa que gosta de ser resolvedora, né? Que quer simplesmente ser a resolvedora. Nossa, eu sou o máximo. E eu tinha muito isso. Eu falo que é um nível de arrogância muito grande, que assim, eu dou conta. É uma dose masoquista, né? Que é um dos meus traços de caráter muito forte, que é isso. Deixa que eu dou conta. Deixa que eu dou conta. Não, você não dá conta, tudo bem, eu dou conta. Só que quanto mais eu dava conta, menos ele dava conta. E esse é um padrão de muitas mulheres guerreiras. Deixa que eu dou conta. E quanto mais a gente dá conta, mais a gente toma para nós um peso que não é nosso. Que pode ser carregado pelo outro, porque é o lugar dele, é o lugar do homem na relação.
né? Então, eu acho que, e isso tem uma discussão muito grande que eu não vou entrar aqui hoje, que é em relação às mulheres feministas. E isso, para mim, não tem absolutamente nada a ver com o fato da mulher poder estar no mercado de trabalho, poder ter sucesso. Não, não é sobre isso, né? Eu não vou aqui ter uma fala machista nesse sentido, mas é um lugar da mulher se preservar como mulher, porque assim, a mulher tem a sabedoria e o homem tem uma força. A mulher tem força? Sim. Mas o homem tem outra força. E a mulher tem a sabedoria. Os homens precisam das mulheres para poder trazer o equilíbrio para essa relação e para muitas vezes dar conselhos ou ajudar a tomar decisões na relação. Então, esse é um lugar de equilíbrio em que a mulher vai trazer a contribuição da sabedoria, que é da intuição feminina, que é desse universo feminino mais intuitivo, mais delicado, mais afetuoso. Porque para alguns homens esse é um lugar muito difícil. Então, o equilíbrio da mulher e do homem na relação é fundamental. Eu não vou me aprofundar nisso, porque a gente vai ter, daqui 2 semanas, não domingo que vem no outro, a gente vai ter a Kátia aqui, que é uma consteladora familiar, e vai falar mais do ponto de vista sistêmico. Então, hoje eu vou me ater mais a esse lugar de tratar da nossa capacidade de ser inteira no mundo fragmentado. Eu vou responder aqui, ó. A Larissa tá me perguntando aqui o que foi mais difícil no processo de se tornar essa mulher de corpo e alma e o que considera o seu maior aprendizado. Ai, meu Deus. Eu acho que o mais difícil de me encontrar, né, de viver esse processo de me tornar essa mulher de corpo e alma, que eu acho, Larissa, ainda é um lugar em construção. Eu acho que é um lugar em construção permanente, porque o mundo, essa coisa desse mundo moderno, esse mundo que nos exige demandas das quais a gente necessariamente não tem que dar conta, é muito pesado, né? Então, esse meu processo que está ainda em andamento de me tornar uma mulher de corpo e alma, a parte mais difícil tem sido, eu vou dizer tem sido no momento presente, assim como algo contínuo, tem sido me desapegar dos meus padrões, né, de me desapegar desse padrão de masculino distorcido, de poder ser quem eu sou sem ter que agradar ninguém, sem ter que prestar contas de ninguém, né? E aí eu vou falar disso a partir do lugar da criança interior, né? Então, eu acho que a parte mais difícil tem sido ser inteira como uma mulher adulta e abandonar os meus padrões infantis, de agradar papai e mamãe, de não desagradar ninguém, né? De estar sempre disponível. Eu vivi uma história de disponibilidade para todo mundo, né? Então, assim, tô disponível para você, tô disponível, não dizer não para o outro, né? No momento que cada não que eu digo para o outro é um sim que eu digo para mim. E em muitos momentos eu digo um sim para o outro dizendo não para mim, né? Abrindo mão, isso em pequenas coisas do dia a dia, pequenas atitudes do dia a dia. Eu vou citar um exemplo aqui, bem rápido e simples, mas que é muito emblemático do quanto é fácil cair nas cascas de banana, né? E abrir mão do meu tempo, por exemplo, em função da demanda do outro, né? Eu atendo uma pessoa que mora fora do Brasil, então a gente tem que combinar horários, porque nós estamos em horários opostos, né? E o que acontece? Tem uma demanda de vida dela lá, e a minha sexta-feira, por exemplo, é um dia que pela manhã eu não atendo, né? Em função da demanda dela, eu abri mão da minha sexta-feira pela manhã, né? É uma demanda dela, não é minha. Então, quando eu me dei conta, eu já tinha feito. Então, eu falo que ser inteira é um processo e tá de corpo e alma, que é essa conexão comigo, assim, qual a minha necessidade, o que eu tô precisando agora? Né? Será que eu posso me dar agora o que eu tô precisando agora? Porque essa fragmentação, ela é uma fragmentação de uma demanda do mundo externo, de uma demanda que a gente aprendeu desde pequena a se separar, né, desse corpo, como se ele não fosse nosso, de poder não poder chorar quando a gente era criança. Cala a boca, tá chorando porque isso não foi nada.
engole o choro. Quem não ouviu essas frases? Tá chorando à toa. Para de chorar, engole o choro. São demandas externas e que a gente simplesmente deixa de chorar quando é criança porque alguém não autoriza que a gente chore. E a gente aprende que a gente não deve chorar. Eu demorei para chorar, gente. Eu demorei, depois que eu me perdi de mim e fui seguindo o meu processo, né, de ir me retomando, eu demorei para chorar, e eu demorei para me entregar ao choro. Eu me lembro que, certa vez, numa sessão de acupuntura, a acupunturista falou, você precisa chorar. E ela botou algumas agulhas em alguns pontos específicos, eu simplesmente chorei. Chorei durante pelo menos meia hora, assim, copiosamente, como se fosse um bebê. Então, a gente vai desaprendendo a nossa natureza, a nossa conexão de corpo e alma, a gente vai desaprendendo desde muito cedo. Com pequenas falas de quem nos ama. Mas não é porque papai e mamãe me amam que eventualmente eles não possam me fazer mal com alguma coisa que eles façam. Eles não fizeram por mal. Eles não fizeram por mal, eles queriam o meu bem. Só que para uma criança aquilo pode representar algo que carrega para a vida inteira. Então o maior desafio da minha vida tem sido ficar conectada comigo, me priorizar para ser inteira pela minha necessidade e não pela necessidade do outro. A Larissa fez uma outra parte da pergunta que agora eu já me esqueci. Mas enfim, e esse é um processo que eu entendo que ele está acontecendo. Ele não terminou e não vai terminar tão já. Então acho que é uma parte nossa que a gente precisa estar atenção o tempo todo, assim. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô fazendo isso? Eu quero mesmo fazer isso? É disso que eu preciso? Eu acho que há momentos, especialmente para quem tem vida de casal, há momentos em que sim, para o bem do casal, eu vou fazer hoje uma coisa que eu não estava muito afim, talvez o meu parceiro também algum dia vai fazer alguma coisa que não estava muito afim, porque a gente quer ficar junto e não necessariamente a gente não vai conseguir esse dia, né, dar prioridade só para o que um quer, enfim. Mas eu acho que é uma construção também, para o casal também é uma construção de alinhamento. Como é que a gente se alinha como casal para que a gente possa ficar junto? Então, hoje eu preciso abrir mão. Amanhã, talvez o outro precise abrir mão. E tá tudo bem. Se for alinhamento do casal, se é isso que o casal tá querendo para si, para ficar junto, para ficar bem. Então, a gente poder ser a gente não significa abrir mão de todo mundo que tá em volta. A gente não é uma ilha. A gente não vai viver sozinho porque eu quero ser, é do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Não é sobre isso, né? Não é sobre uma postura narcisista em que o mundo está a meu serviço. Não. É uma postura de consciência de quem eu sou, de quem eu quero ser e do quanto ser quem eu sou exige de mim que eu me priorize, que eu me dê atenção, que eu fique comigo, né? Que eu me faça carinho, que eu me dê coisas que eu gosto, né? Que eu cuide da minha criança interior. Então, são inúmeros fatores, mas o que eu acho principal, o que é mais desafiador, é eu ficar comigo mesma, eu me priorizar, eu me dar atenção e eu estar atenta, assim, o que eu preciso, se eu posso me dar. Entende? Então, acho que é isso, Larissa. Não sei se te respondi, mas enfim, eu acho que é o caminho, né? E eu percebo que nós estamos muito fragmentados em função dessas demandas externas e em função da nossa história também, né, de criança. Então, acho que dá pra gente ir se juntando os nossos pedacinhos, porque a gente não é mais criança, a gente é adulto, a gente pode se perceber, a gente pode se tocar, a gente pode parar e respirar. Eu acho que é a primeira coisa, assim, quanto que eu tô conectada com o meu corpo. E eu fui descobrindo com o tempo o quanto eu estava desconectada do meu corpo. Eu vou contar aqui um episódio para vocês que foi muito difícil para mim, foi extremamente sofrido, inclusive, que acho que foi um dos momentos mais difíceis dessa percepção do quanto eu tinha me perdido de mim, o quanto eu não tinha dimensão do quanto eu estava perdida e o quanto eu estava fragmentada. Meu corpo, minhas sensações, minha percepção de mim, elas estavam totalmente distorcidas e fragmentadas. Eu fui fazer um dos retiros
E um desses retiros, ele era feito num sítio no interior, e uma das atividades que a gente fez, a gente estava deitada, tem todo um processo de introspecção, né, para que a gente se conecte com a gente. E a nossa tarefa era ouvir o nosso corpo. E nesse processo de ouvir o corpo, uma tarefa era se conectar com o nosso coração. E esse acho que foi o dia mais difícil de todos os que eu vivi nesse processo de retomada de quem eu sou. Acho que foi um momento de uma percepção extremamente profunda, que me chocou muito, tanto que até hoje eu não me esqueci, e vez ou outra eu comento que assim, eu não conseguia ouvir meu coração. Eu não conseguia ouvir, eu não conseguia, pondo a mão, sentir a pulsação, né, as batidas, e assim, e foi um dia que eu chorei muito também, chorei muito. Porque eu absolutamente não tinha como. Eu não tinha como, porque eu tinha me perdido de mim. E assim, me perdido de mim, do ponto de vista externo, da minha estética, do meu autocuidado, eu andava meio mulambenta, né? Eu andava muito de qualquer jeito, eu não me cuidava mais, eu tinha uma expressão triste no rosto, tamanha fragmentação. E eu me desconectei do meu coração, que é o primeiro lugar que a gente se encontra com a gente, é no coração, é naquilo que a gente sente. Eu estava lendo recentemente, a gente primeiro pensa com o coração para depois mandar a mensagem para o cérebro, não o contrário. Então primeiro a gente sente, para depois levar para a razão. Então a mensagem vai daqui para lá, para depois raciocinar e ver, né? E eu tinha me perdido a tal ponto que o meu coração estava completamente isolado daquele corpo que também não estava conectado. Então assim, coração não existia, eu não percebia que meu coração estava batendo, eu não percebia que tinha sentimento, eu apaguei, eu congelei. A imagem que eu tive naquele momento foi de um coco. De um coco. Casca de coco. Então foi muito chocante, foi muito dolorido, mas aquele dia me fez tomar a decisão de que não seria mais assim. E esse processo de me retomar e de me juntar inteira vem acontecendo. Vem acontecendo durante todo esse tempo. Porque se retomar é um processo. Eu tenho 58 anos, eu me tornei essa mulher perdida até os 44. Eu me tornei essa mulher perdida até os 40, 44. Quando eu fui me dar conta do quanto eu estava perdida, eu comecei o caminho de volta para mim. E é esse caminho que eu convido as mulheres a fazerem, um caminho de volta para você, para sua essência, não importa como é que ela seja, mas é a sua essência, é quem você é. Então eu percebo que hoje a gente está muito fragmentada porque tem muita expectativa, expectativas inclusive irreais, né, da mulher que eu devo ser, de como eu devo ser mãe, né? Eu até printei uma coisa numa página para eu olhar e comentar aqui com vocês, né? Uma página, não vou me lembrar o nome, é bom que eu não me lembre mesmo, mas é uma página que eles têm um material que tem 100 dicas de como você se cuidar. 100 dicas de como você deve fazer para ficar conectada, para ficar inteira. Eu fiquei cansada só de ler umas coisinhas que tinha lá. Falei, como é que alguém pode achar que vai dar 100 dicas para outra pessoa e que isso vai fazer com que a pessoa se conecte? Vai ser um fardo ter que fazer 100 coisas diferentes para eu poder... Ai, não, agora eu tô autocuidada, agora eu fiz a minha skincare, porque tem cuidados de pele, de corpo, de cabelo, de nutrição, blá, 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 blá. Gente, é uma infinidade de coisas. Então, eu acho que a gente se desconecta e se perde da gente quando a gente fica correndo atrás de coisas que estão lá fora para que eu possa ficar inteira aqui dentro. Não vai acontecer. Sinto informar que não vai acontecer. E eu tenho convicção disso pela minha própria experiência. Não tem nada que alguém de fora, que qualquer modelo de fora, que qualquer ideia de fora vá me trazer, que vá fazer com que eu me encontre. Quem vai se encontrar sou eu mesma, catando cavaco, tropeçando e caindo. Eu vou me reencontrar quando eu decidir que eu quero me reencontrar, e o meu caminho, a minha jornada, vai ser a jornada possível para mim. Hoje, como é que eu tento me integrar?
atenta à minha respiração, que é algo que eu percebo, assim, eu entro em ansiedade e aí eu paro de respirar. Então eu fico atenta, são pequenas coisas, eu fico atenta à minha respiração, aos sinais que o meu corpo vai me dando, né? Estou com frio no estômago, deu uma taquicardia, o que está acontecendo? A minha intuição me diz o caminho. Se eu quiser ouvir, se eu topar ouvir, se eu me conectar a ponto de poder ouvir. Então, assim, são pequenas coisas. Então, assim, respirar, né? Fazer meditação. Eu retomei as meditações. São meditações curtinhas, 10 minutos. Cada um vai meditar o tempo que pode. Respirar várias vezes ao dia. Parar para respirar. Isso me ajuda a me reconectar. Porque quando eu respiro, oxigena todo o meu corpo. Todas as minhas células passam por um processo de renovação. Entra oxigênio e sai gás carbônico. É básico, né? Mas respirar com consciência, porque a gente respira o tempo todo. Mas quanto que eu estou consciente da minha respiração? Quanto que eu estou consciente do aqui e agora, que eu estou presente, que eu estou com o meu pé no chão, com o bumbum na cadeira, com as minhas costas apoiadas. Porque eu começo a falar depressa. Entende? É isso. A gente vai se perdendo da gente quando a gente vai extrapolando e se perdendo do que tá de sinal que meu corpo vai me dando. Então hoje eu procuro fazer caminhada. A caminhada para mim é uma meditação ativa absolutamente incrível. Me traz muitos benefícios, não só para a saúde física, mas para a minha saúde mental. Eu tenho insights, eu resolvo coisas, eu tenho percepções de mim na caminhada. Obviamente que hoje em dia eu sou obrigada a fazer musculação também, eu já faço pilates há muitos anos e eu gosto muito, isso também me ajuda. Mas são esses momentos, né? São momentos de cuidado com o corpo físico. Eu retomei a partir desse ano, eu decidi voltar a cuidar não, né? A cuidar verdadeiramente de mim, da minha alimentação. Como eu nunca fiz na vida. Eu sempre tive um corpo gordo e sempre vivi o desafio, né, de não vou passar fome para emagrecer, mas eu preciso emagrecer. E eu descobri recentemente o prazer de ficar comigo, de cuidar da minha comida, de cuidar do meu prato, né, de olhar o meu prato, estar ali no momento presente, olhando para o que eu estou preparando, fazendo as minhas escolhas, decidindo. E eu redescobri o prazer de cozinhar, e o prazer de cuidar da minha alimentação, e isso tem me trazido benefícios incríveis, que é uma perda de peso, porque eu tô leve. Não é porque a comida só tá leve, não, porque eu estou leve, a minha relação com a minha alimentação está leve, a minha relação com o meu autocuidado está mais leve, né? Pequenas atitudes que me fazem ir me juntando meus pedacinhos para que eu possa ficar inteira e não fique nessa demanda irreal e maluca que vem de vários lugares, vem da família, vem dos amigos, vem das amigas, vem da internet, especialmente na internet. Quanto tempo às vezes a gente gasta na rede social olhando tantas coisas, né? E me deparar com essa página que sugere mais de 100 coisas para fazer, só isso já me deu canseira. Então, quanto que a gente não pode se perder da gente a partir do que é referência do outro. Então eu percebo muito que a nossa fragmentação vem desse lugar, dessas demandas, dessas expectativas irreais, de todos os aspectos da vida da mulher. Então se ela está no mercado de trabalho, ela tem que ser maravilhosa, né? Se vestir impecavelmente para concorrer com as outras mulheres e para concorrer com os homens. Eu não quero concorrer com ninguém, eu não acho que nós temos que concorrer com as outras mulheres. A nossa história não é de concurso. A nossa história é de companheirismo, é de acolhimento, é de apoio mútuo, né, desde sempre. Então, que a gente não se perca de nós nesses lugares em que a gente não tem isso internamente, né? A maioria de nós não tem. Talvez algumas de nós tenham, tá tudo bem. Eu também não acho que ninguém é igual a ninguém. Eu acho que a nossa singularidade é que nos constitui. Né, eu poder ser quem eu sou e ser diferente das minhas amigas, das minhas irmãs, das minhas primas, é que me constitui e garante essa minha inteireza. Eu sou eu porque eu sou diferente de todo mundo, né? E um lugar difícil é o lugar da diferença, é o lugar de ser diferente. Puxa vida, mas todo mundo fez tal coisa, só você não faz. Então, eu não faço porque eu sou diferente e tá tudo bem.
Eu não tenho que me sentir mal por ser diferente, embora muitas e muitas e muitas vezes eu me senti muito mal por ser diferente. Eu me culpei por ser diferente. Eu carreguei culpas, a sensação de não pertencimento, justamente porque eu era diferente. Então, ser diferente traz uma carga e para cada um de nós vai viver essa carga de um jeito. Então, para mim, ser diferente foi um peso na minha história, né? Para mim hoje, ser diferente, olha, sinto muito, hoje eu quero ser diferente, hoje eu me sinto capaz de ser diferente, de poder ser quem eu sou e fazer o que eu quero, sem ter que prestar conta para ninguém, sem ter que dar satisfação pro meu pai, para minha mãe ou para minha família toda, ou para as minhas amigas todas. Eu posso ser quem eu sou. Isso para mim vai me aproximando cada vez mais dessa mulher de corpo e alma. Sabe? Porque eu acho que essa mulher, para ser uma mulher de corpo e alma e encontrar esse lugar de se sentir inteira, é uma vivência muito particular para cada uma de nós, né? E todas as mulheres que me responderam o que era ser uma mulher de corpo e alma estão nesse processo de caminho, de não se perceber ainda, ou de se perceber, mas não conseguir ainda estar na inteireza desejada, porque a gente deseja coisas, né? Mas eu acredito que a partir do momento que eu me percebo e eu desejo algo, e eu tomo a decisão, eu decidi que eu quero ser inteira, eu não quero ser fragmentada, eu não quero atender a demanda do outro, eu não quero estar para o outro e com isso deixar de estar para mim. Eu sou a pessoa mais importante, né? E isso não é egoísmo, gente. A gente aprende e fala assim, ai, nossa, que egoísta. Isso não é egoísmo, isso é prioridade, é se colocar como a pessoa mais importante para você. Você não vai ser nada de bom para o outro se você não estiver bem com você mesma. E eu fui descobrindo isso. As minhas sensações foram me contando, né, que não estar bem comigo fazia com que eu não estivesse bem com ninguém. Eu estava sempre me sentindo pela metade, eu estava sempre me sentindo fracionada, devendo alguma coisa, com uma sensação de culpa ou de que eu estava fazendo algo de errado. Eu só estou começando a me sentir cada vez melhor com o outro, porque cada vez mais eu estou mais integrada a mim, me sentindo mais conectada comigo, sentindo que eu posso ser eu, sim, que eu posso ser quem eu sou, sem culpa. E esse, na verdade, esse é um mantra que eu tenho repetido para mim mesma e tenho repetido aqui. No final do ano passado, em agosto do ano passado, eu abri a minha clínica. Nesse processo de decidir ser quem eu sou, em agosto do ano passado, eu abri a minha clínica sozinha. E tenho vivenciado a experiência de poder sim tomar decisão e caminhar no sentido de conquistar aquilo que eu decidi que eu posso conquistar. E eu posso. Por quê? Porque eu me permito. Não é uma questão de arrogância, mas é uma questão também de permissão. Eu me permito ser quem eu sou, com respeito, com amorosidade, sem ter que provar nada para ninguém, sem ter que ser algo que alguém vá admirar e elogiar. Não, eu tô feliz, porque eu tô conquistando aquilo que eu quero para mim, com prazer, com alegria, com satisfação de me constituir uma outra profissional, diferente daquela que eu fui durante tantos anos. E isso no começo foi muito desafiador, porque tinha uma fragmentação, tinha uma culpa, tinha uma preocupação de abandonar o antigo para poder assumir o novo. Tinha uma preocupação de deixar ou de desagradar algumas pessoas. E isso só está se tornando realidade na medida que eu estou fazendo o orar e vigiar de não me perder de mim. Orar e vigiar, não vou me perder de mim, eu não vou me perder de mim, eu não vou me perder de mim. Eu não vou ser a mulher guerreira, eu não vou ser mais a mulher guerreira e não vou me perder de mim. A minha frase só tá crescendo, eu sou quem eu sou, tá tudo bem eu ser quem eu sou, sem culpa nem desculpa. Eu não preciso dar desculpa para ser quem eu sou, eu posso simplesmente ser quem eu sou porque eu quero. Sem egoísmo, sem arrogância, mas com inteireza. Fazendo esse processo de construir essa mulher que eu quero ser no futuro. Eu sou uma mulher agora, mas eu quero ser uma mulher ainda melhor daqui a pouco. É isso. Então, estamos terminando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo aqui.
Vou tomar uma água enquanto isso. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a presença de vocês, por estarem aqui nesse domingo, final de tarde, né? Que para cada um tem um jeito diferente, né? Esse domingo de tarde é preguiça, é pipoca, é cineminha, é saída, é um café, enfim. Mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Eu fico muito honrada que vocês chegaram até aqui nesse nosso primeiro encontro. É uma série de 4 encontros, são 4 rodas de conversa. Hoje é a primeira roda em que a gente está falando sobre como é possível ser inteira nessa sociedade, nesse mundo tão fragmentado. Então é possível quando a gente se escolhe. É possível quando a gente se escolhe e não se distrai. Eu tive uma professora que dizia muito isso, não se distraia de você. E eu nunca mais esqueci. Então eu estou buscando isso. Quanto mais eu fico atenta, quanto menos eu me distraio, mais eu me aproximo mesmo de quem eu sou, né? Aqui, ó, a Bianca tá perguntando o que tem sido mais difícil nesse processo de descobertas. Ai, a descoberta, né? As descobertas. Eu acho que assim, descobrir coisas que eu nunca imaginei sobre o meu modo de funcionar. E aí eu faço isso muito com a terapia, muito com as minhas caminhadas, né? De descobrir coisas que eu não imaginava que eu funcionava assim por causa disso, sabe? Então eu acho que isso é um processo terapêutico que ajuda muito, né? Estar com outras mulheres me ajuda muito. Mas o mais difícil tem sido assumir realmente que eu quero fazer diferente. Eu acho que as descobertas, elas são muito chocantes em muitos momentos, às vezes eu choro e fico surpresa, extasiada, mas eu acho que o mais difícil é manter a minha decisão com convicção de que sim, eu posso ser quem eu quero ser sem culpa nenhuma, porque não tem nada de errado eu poder ser quem eu sou, do jeito que eu sou e estar no mundo como eu quero estar. Então são desafios que se apresentam o tempo todo. Então a gente caminhando aqui, né, para esse final e já respondendo aqui a pergunta da Aline também, para quem deseja começar a se descobrir, para ser inteiro, qual o primeiro passo? Bom, vamos lá. Bom, tem inúmeros passos, eu acho que o primeiro passo é respira e toma a decisão. Eu quero ser inteira, eu quero ser quem eu sou quem eu sou sem culpa. Então o primeiro passo é você tomar a decisão. E eu tenho inúmeras possibilidades, eu acho que tem inúmeras possibilidades de passos, né? Primeiro é não se perder de si e se manter conectada, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou oferecendo opções de trabalhos para esse caminho, né? Eu fiz um e-book que eu acho que é legal, né? Quem quiser acessar o e-book tá no Linktree da bio, né? Um e-book justamente de primeiros passos. Ele é curto, ele é objetivo, tem práticas que você pode fazer diariamente, algumas sugestões de músicas, enfim, para você poder começar a dar os primeiros passos. E eu vou oferecer também encontros terapêuticos para mulheres. Quem entrar na comunidade vai receber tudo isso lá. Então eu sugiro que vocês entrem na comunidade. A Aline está deixando o link aqui. Entrem na comunidade Mulheres de Corpo e Alma, que é uma comunidade no WhatsApp, são grupos independentes, mas todos conectados nessa grande comunidade que está se formando. Não é uma comunidade que está pronta, ela já está crescendo, já tem muitas pessoas lá. Então eu convido vocês para acessar o link que a Aline está colocando aqui, para poder participar da comunidade, que lá eu vou dar todas as informações. Então a gente tem uma jornada de corpo e alma feminina, né, que são encontros terapêuticos para mulheres. São 8 encontros, tem presencial e tem online. Então vocês vão ter opção lá. Agora que vocês começarem a receber o material, vocês vão ver que tem opção de grupos presenciais e tem um grupo só online. E tem uma outra coisa, uma oportunidade bem interessante para quem não quer participar de grupo, não quer estar nesse lugar, né, de ir para encontros, nem online, nem presencial, que é uma mentoria de 21 dias no WhatsApp, né, em que tem uma série de atividades, propostas, reflexões durante 21 dias com acompanhamento, e todo mundo que participar dos 21 dias vai ter uma sessão, vai receber alguns presentes, né? E um dos presentes, eu vou contar aqui, um dos presentes é uma sessão individual comigo. Então,
21 dias de acompanhamento, de mentoria, com bastante atividades práticas, com várias coisas, áudios diários de reflexão e depois um dia, um encontro de 1 hora, de 50 minutos a 1 hora comigo para uma sessão individual. Então eu convido vocês a darem o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é só tomar a decisão da mudança. Os outros passos vêm depois. Porque quando você decide e dá o primeiro passo, o segundo passo se apresenta. Ele vai se apresentar naturalmente. Né? Então, assim, é óbvio que eu tô aqui fazendo essa primeira roda e vou contar o que eu tô propondo. Né? E convidar vocês que venham participar junto comigo. Mas isso não quer dizer que é comigo. Talvez para cada pessoa vai ser um lugar diferente. E tá tudo bem, é importante que você se escute. Escute a tua intuição, escute teu corpo, sinta as batidas do teu coração para ver. É aqui, não é aqui. Talvez não seja. Para algumas pessoas talvez seja. E aceite o convite do espaço que se apresenta para você e do primeiro passo que se apresenta para você como uma possibilidade. Então, o importante é isso. Então, super obrigado para vocês que ficaram comigo até agora. Um beijo. Semana que vem, Michele trazendo a questão da... Deixa eu ver qual que é o tema da Michele. Do cabelo à alma, o poder do autocuidado na conexão feminina. Então, domingo que vem, às 18 horas, Michele trazendo aqui, junto comigo, uma conversa de salão de beleza, gente. Vai ser absolutamente incrível. Vocês vão adorar. A Michele é uma pessoa maravilhosa, encantadora, muito divertida, né? Então eu convido vocês para domingo que vem às 18 horas estarem aqui. Quem tiver por aqui, entrar na comunidade, vai receber lembrete lá na comunidade, porque eu acho que é um papo com reflexões extremamente profundas do quanto nós mulheres podemos nos acolher, estar juntas, né? Nos dar as mãos, dar o ombro para chorar, dar a orelha, só para uma escuta. Né? Só para uma escuta. Então, quem tá animada, Beatriz, tá animada para domingo que vem? Se prepare que domingo que vem tem mais e vai ser muito incrível. Os 4 encontros serão absolutamente incríveis e totalmente diferentes um do outro. Então, espero vocês domingo que vem. Super beijo, muito obrigada pela companhia, pela parceria, pelo apoio e pelo acolhimento de vocês aqui. Até!